Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação, e te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Eu sou Francisca Grentza e te ajudo a descobrir os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó, capítulo 21. A experiência desmente a tese da punição do injusto. Convite aos amigos a escutarem. Jó respondeu e disse, escutai atentamente minhas palavras, e seja esta a consolação que me dais. Tende paciência comigo, e eu falarei. Depois de eu ter falado, podes zombar. É de um homem que eu me queixo. Se não é, por que me impacienta meu espírito? Olhai para mim e pasmai. Colocai a mão sobre a minha boca, sobre a boca. Quando me lembro disso, sinto horror. E meu corpo é tomado pelo pavor. Como vive e pensa um malvado? Vamos ver, vamos ouvir. Por que é que os perversos vivem e, envelhecendo, ganham mais poder e riqueza? Sua descendência prospera diante deles, e seus rebentos crescem diante de seus olhos. Por isso que eu falo sempre para vocês, gente, que o mal, os perversos também prosperam. Então, não se iludam que é apenas os filhos de Deus que prosperam. Assim, as pessoas justas que prosperam. Aliás, tem mais gente que é perversa que prospera do que até os filhos de Deus mesmos, os justos. Olha só. E aqui Jó também fala a respeito disso, né? Por que é que os perversos vivem e, envelhecendo, ganham mais poder e riqueza? Sua descendência prospera diante deles, ou seja, seus filhos ou seus descendentes prosperam diante dos perversos. Ou seja, eles prosperam também, tá? E seus rebentos crescem diante de seus olhos. Suas casas têm paz e segurança, e a vara de Deus não os aflige. Seu touro gera e não falha, e sua vaca pare e nunca aborta. Vocês sabem que, né, se comprar uma vaca aí que ela consegue parir direto, nossa, é uma grana, né? Então, olha só, e nunca aborta. Soltam suas crianças como um rebanho, e seus filhos dançam, cantam ao som do pandeiro e da cítara, e alegram-se ao som da flauta. Terminam seus dias na prosperidade e em um instante descem à sepultura. Ou seja, eles aproveitam tudo isso, mas depois morrem, né? Como todo mundo vai acontecer. Vai morrer, né? Então, eles aproveitam tudo isso, a prosperidade, mas depois descem à sepultura. Eles dizem a Deus, afasta-te de nós. Não queremos conhecer teus caminhos. Quantos dizem, olha, eu mesma já ouvi aqui, eu sempre falo isso para vocês, tem muita gente que diz assim, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto dos conteúdos bíblicos, eu não gosto das narrativas bíblicas, mas eu gosto de ouvir as orações, porque isso me acalma, eu gosto de receber as bênçãos do Senhor, eu gosto de receber a prosperidade que Deus dá, eu gosto de tudo isso, mas eu não quero seguir o caminho dele, porque o caminho de Deus não é fácil, é para poucos, não é para todo mundo também que aguenta, né, certas coisas, entendeu? Então, é um caminho estreito, é um caminho solo, tá? Não pense que você, sendo uma pessoa de Deus, você vai viver cheio de amigos, cheio de gente, cheio de seguidores. Não vai, porque só tem muita gente ao seu redor quem é falso. Somente pessoas falsas é que conseguem agarrar muita gente ao seu redor, tá bom?
Então, fique esperto, vejam bem, Jesus tinha uma multidão atrás dele. Por quê? Porque eram gananciosos, queriam cura, milagres, prosperidade, queriam pães e tudo mais. No final, com quem Jesus ficou? Ficou só com a mãe dele e com poucos discípulos, né? Então, ficou somente mesmo perto dele alguns familiares, tá bom? Então, fique esperto. Ter milhares de seguidores na vida, até na rede social, isso não quer dizer nada, gente, tá? Isso quer dizer nada. Jesus também era o maior influenciador do mundo. E morreu praticamente sozinho. Morreu sozinho, ficou sozinho no momento de sua angústia, né? Então, olha só. Terminam seus dias na prosperidade. E em um instante descem à sepultura. Eles dizem a Deus: afasta-te de nós, né? Eu quero as bênçãos, eu quero que tu me abençoe, mas eu não quero saber o que realmente tu quer, se é certo ou é errado. Não quero, entendeu? Não queremos conhecer teus caminhos, eu não quero seguir esse teu caminho, tá? Mas eu quero sim que tu me abençoe, que tu me dê saúde, que tu me dê dinheiro, que tu me dê prosperidade, enfim, gente. O que é o Todo-Poderoso? Para que o sirvamos. Quem é esse Deus? Para que eu vou servir esse Deus Todo-Poderoso, né? Não é? Enfim. Que proveito temos em acorrermos a Ele? Que proveito nós temos de pedir a Ele, né? É o que fala aqui. Contudo, sua prosperidade não está nas mãos deles. Fique longe de mim. Assim diz o conselho dos perversos, né? Fica longe, eu quero que Deus fique bem longe. Eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada. Aliás, eu não acredito em nada nessa vida, né? Assim que muitos dizem. Claro que essa questão é só até a página 3. Por quê? Na hora do vamos ver, eles dizem, eu vou ficar bem, graças a Deus, né? Como diz lá, sou anarquista. Depois eles falam o quê? Graças a Deus. Sou ateu, graças o quê? Graças a Deus. Então, quer dizer, brincadeiras à parte, mas é isso, gente, tá? Como Deus trata o malvado? Vamos observar como Deus trata o malvado. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos perversos, ou seja, quantas vezes eles morrem, né? Assim como os bons também morrem, tá bom? E lhes sobrevém a destruição. Será que em sua ira lhes reparta as dores? Será que são como palha diante do vento? Ou seja, o perverso, ele é como palha diante do vento, né? E como o debulho, porque não fica nada, gente, se espalha, né? E como o debulho, que a tempestade arrebata. Ou seja, o perverso é como uma tempestade. A tempestade, quer dizer, o perverso, na tempestade, ele, simplesmente Deus arrebata, sabe? Assim, vai para o alto e depois joga fora. É assim que funciona. Guardará Deus sua dureza para seus filhos? Devia dar ao malvado a paga para que ele chegue ao conhecimento, Que seus olhos vejam sua ruína e que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Pois que prazer teria em sua casa depois de morto? Qual é o prazer que um morto vai ter, né? Eu sou rico, eu sou muito rico, eu sou não sei o quê, eu sou todo poderoso, eu tenho isso, eu vou para esse lugar, eu vou para aquele lugar, eu vou não sei o quê. E de que adianta depois, quando você estiver morto? Você não vai aproveitar nada disso mais. Não é isso que Deus, não é isso que está falando aqui, olha só. Pois que prazer teria em sua casa depois de morto? De que adiantou você construir tudo isso, né? Depois de morto, você não vai ter esse gozo de ter a sua casa, de ter as suas coisas, de ter o seu corpo, de ter os seus familiares. Você perde tudo. Um morto perde muita coisa, né? O morto perde tudo que tinha na vida.
cortando-se ao meio o número de seus meses. Seria possível ensinar a ciência de Deus? Ou seja, quando a gente está morto, a gente não vai poder ensinar a ciência de Deus. Eu, no dia que eu morrer, eu não vou poder ficar aqui falando para vocês sobre as coisas de Deus. E um dia eu vou sim me encontrar com o Eterno, com certeza. Irei feliz, tá? Um morre na plenitude de suas forças, ou seja, vocês já viram, né? Nossa, mas era tão jovem, por que que morreu? Nossa, mas fulano era tão jovem, às vezes cai do avião, às vezes acidente de avião, às vezes acidente no mar, às vezes acidente, sei lá, tá no mar e acontece as coisas, tá na terra, né? Às vezes na estrada, enfim, tem muita gente jovem que morre, né? Muito cedo, e aí alguns dizem assim, aqui ele diz assim, cortando-se ao meio o número de seus meses, seria possível ensinar a ciência de Deus? Ou seja, não seria possível, porque só quem ensina a ciência de Deus é quem está vivo, né? E ele quem julga os arrogantes, é Deus quem julga os arrogantes. Um morre na plenitude, ou seja, um morre muito jovem, na plenitude de suas forças, ou seja, ainda está com força, mas Deus tirou a vida dele. Quando inteiramente sossegado e tranquilo, com os flancos cobertos de gordura. Aí, minha gente, quando a gente está com os flancos, nossa, os flancos aqui cobertos de gordura e a medula de seus ossos bem nutrida, ou seja, quando a gente está gordinho, aquilo que Jó diz, os ossos estão nutridos, né? Claro. Mas ainda assim, Deus quando nos tira, né, de que adianta? Vai ensinar a ciência de Deus? Não vai, né? Outro morre com a alma amargurada, sem nunca ter saboreado bem. Gente, isso é muito sério. Então, por isso que eu sempre digo, aproveite cada minuto de sua vida, saboreie a vida, né? Desfrute da vida, sabe? A vida é tão maravilhosa que olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou feliz às vezes no simples. Sério, tem muitas coisas que eu sou feliz. Assim, eu procuro aproveitar, desfrutar, sabe? Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas a pessoa é tão escassa na alma, tão escassa, que às vezes ela diz assim, às vezes eu escuto dizer assim, ah, mas é para não sei quando, não sei o quê. Gente, a pessoa não aproveita nem o agora. Imagina se quando tiver lá no futuro, né? Nesse futuro, vai aproveitar, não vai, sabe? Tem gente que deixa de usar uma coisa gostosa na sua vida, porque, ai, não sei o que, mas a pessoa tem condições, mas não usa, sabe? Não se dá esse prazer, esse desfrute de aproveitar aquilo que chega nas mãos dela por meio do trabalho ou por meio das bênçãos de Deus, sabe? Tem gente que tem coisas, mas não consegue usufruir de verdade dessas coisas que construiu ao longo da vida, com muito esforço, com muito trabalho, com muita persistência, né? Com muita resiliência, mas no final a pessoa não consegue aproveitar, ter prazer nisso, ter prazer naquilo. Às vezes é de um alimento, comer uma comida gostosa que você... Eu não me privo mais de nada nessa vida não, gente. Sério, não me privo. Se eu gostei, se eu gosto, eu vou e faço e experiencio, sabe? Porque, enfim, é assim. Mas tem gente que, mesmo tendo condições, às vezes não consegue desfrutar. Parece que vive numa acorrentado num sentimento de escassez, num sentimento de não merecimento. Ah, eu não mereço. Vocês já ouviram alguém dizer assim, ah, isso aqui não é para mim. Deus me livre. Quando eu sempre disse, é para mim. Às vezes até quando você vai dar um presente, outro dia eu até falei para uma pessoa, né, dei um presente para ela. Claro que eu dou apenas para as pessoas que realmente eu gosto e sei que vão gostar, enfim, eu não saio distribuindo também, né? Não é assim. Deus agora, de uns tempos para cá, tem tocado meu coração em relação a isso. Então, eu só faço mesmo se eu não for entrar num território espiritual inimigo, aí eu não faço mesmo, tá? Então, eu
eu tinha, né, falado para a pessoa, dei, ela gostou e tal. Depois eu disse, eu vou te mandar mais isso aqui, porque, enfim, por conta da logística não houve necessidade de algumas coisas. Não preciso falar tudo, mas vocês vão entender. Aí a pessoa diz assim, não, mas não precisa não. Isso é uma coisa que geralmente somos educados. Ai, não precisa. Não precisa, não precisava. E às vezes a pessoa tá precisando sim, é necessário, mas ela diz, não precisa. Aí acha que é educado, é humilde, aquela coisa toda. E não é. E aí o que acontece? Você simplesmente dá um bloqueio, né? Ao invés de, poxa vida, você pediu a vida inteira aquilo e de repente chega nas tuas mãos e aí você diz, não é necessário. Pô, você está dizendo para Deus então que aquilo não é necessário, sendo que você nas tuas orações pediu. É mais ou menos quando alguém diz, Senhor, me dá saúde, né? Eu quero saúde, quero não sei o quê, eu passei por isso, passei por uma cirurgia, passei por esse período de tribulação, não sei o quê. Fiquei doente e tal. Aí Deus pega, te coloca num bom médico, num bom hospital, você tem todo aquele tratamento, você consegue pagar aquele tratamento, consegue comprar os remédios, consegue ficar bom, cicatrizar e tudo mais. E aí você começa, mas eu não precisava de nada disso. Eu não precisava disso, aqui, não sei o quê. Às vezes você é até vaidoso, muito vaidoso. Você talvez não veja isso, mas você é vaidoso, né? Aí você vai lá, faz aquele reparo, aquela recalchutagem e tal. E aí Deus te dá toda a possibilidade. Aí você chega e diz assim, não, mas eu não fiz por causa disso. Eu fiz por causa de outro motivo. Como uma forma de mentir para Deus. Poxa, você fez aquilo, Deus permitiu você fazer aquilo por esse motivo, não por causa do outro motivo. E por que você está falando que é por causa de outro motivo? Quer dizer, há uma incoerência aí, né? Uma mentira. Né? E depois vem de novo as coisas, você não sabe o porquê. Né? Tem muita gente que é curado naquele momento, né? Pede tanta saúde, Deus, me dá saúde, me dá saúde, me dá não sei o quê. E aí depois lá na frente diz assim, mas eu não fiz isso aqui por causa da saúde não, ou então eu não fiz isso aqui por causa da minha vaidade não, por causa de estética não, eu fiz isso por causa de saúde, e às vezes nem é verdade, né? Então aí há uma incoerência de você nos seus pedidos diante de Deus, né? Então, tem muita gente que não consegue aproveitar, desfrutar daquilo que Deus permite que chegue até ela, né? Tem pessoas que não se permite ter, né? Já diz logo, não precisava. E depois diz, precisa, eu não precisava, mas se você quiser me dar, então você me dá. Ou seja, precisava sim, só que por algum motivo quis bloquear. Então, às vezes, muita gente é bloqueada em relação a essas questões, né? Ou, não vou aceitar por isso. Agora, se alguém vai te dar um presente, você sabe que a pessoa não gosta de você, aí você simplesmente rejeita, ou então você aceita e joga fora. Eu já fiz muito isso, de saber que a pessoa não gostava de mim, eu aceitava a coisa, jogava no lixo, acabou, chegava aqui e jogava no lixo, porque eu sabia que a pessoa não gostava de mim, então não tinha, então qual era a intenção? Sei lá se o negócio vinha batizado, né, batizado no sentido, vocês entendem, então eu jogo fora, mas depois de um tempo, eu comecei também a quebrar as coisas, quando alguém me manda alguma coisa, eu coloco diante de Deus e aí Deus me mostra as coisas. Se realmente é para o bem, aí a gente faz né? Abençoa a coisa e tá tudo certo. Mas tem coisas aqui, tem objetos, tem coisas que chegam aqui que nos dão e não chega, vai pro lixo, porque aquilo eu sei que não vai ser bom. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um vinho chamado Cacilheiro del Diabo. A Casinha do Diabo. Olha só o nome do vinho. Eu não vou aqui, eu vou falar aqui, vocês vêm aqui. Nada contra a empresa que vende.
Mas o nome do vinho é Casileiro do Diabo, ou seja, del Diabo, Casileiro del Diabo. O que significa Casileiro del Diabo? Casinha do Diabo. Cara, se você for estudar a história por trás daquele, por que existe aquele vinho, você jamais vai comprar aquele tipo, você jamais vai comprar e beber aquele vinho, tá? Mas de vez em quando eu recebo aqui, de vez em quando alguém manda. E às vezes o mais interessante é que são sacerdotes que às vezes mandam pra gente. Mas por quê? Porque não tem essa sabedoria de observar. Pô, o que significa diabo? A gente já sabe que diabo significa divisor. Cara, por que eu vou comprar um vinho chamado Casinha do Diabo e dar para alguém? Querendo ou não, você não precisa nem ir num terreiro para fazer maldade para alguém. Aquele objeto já vem imantado daquilo, né? O que vai acontecer? Pô, eu mando uma casinha do diabo para casa de alguém. A pessoa vai lá beber, o que vai acontecer? Vai ter divisão na casa daquela pessoa. Então, muito cuidado com esse vinho que você toma aí. Casinha do diabo, casileiro del diablo, alguma coisa assim. Então, se vai estudar a história, que aí você vai ver por que foi dado esse nome para esse vinho. Então, tem coisas, tem objetos que já vêm com um sentido bem complicado, um sentido oculto de trás das coisas. Então, você tem que ter muita atenção, tá? Então, eu estava falando sobre as pessoas que são escassas, que têm as coisas, mas não conseguem desfrutar. Tem coisas que valem a pena desfrutar, no caso, esse vinho, não vale a pena desfrutar, tá? Eu só tô dizendo, ai, mas ele é muito bom, Francisco, eu já tomei, não sei o quê. Ok, mas agora você já sabe que eu jamais iria comprar um negócio desse, né? Casinha do diabo para trazer na minha casa, para trazer divisão na minha casa? Eu não. Divisor é o diabo, vocês já estão sabendo disso, né? Então vamos lá. Afasta-te de nós, não queremos. Afasta-te de nós, não queremos conhecer teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso para que sirvamos, né? Que proveito temos em acorrermos a ele? Contudo, sua própria prosperidade não está nas mãos deles. Ele fique longe de mim. Assim diz o conselho dos perversos, tá bom? Eles querem longe de Deus. Como Deus trata o malvado agora. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos perversos? Onde eu estava, gente? Assim, dos ossos bem nutridos. Já estava repetindo aqui a coisa. Com os flancos cobertos de gordura e a medula de seus ossos bem nutrido. Outro morre com a alma amargurada. Aí, aquela pessoa que fica guardando ódio, guardando amargura, guardando inveja, guardando maledicência, né? A vida inteira. Aí morre amargurada. Sem nunca ter o que saboreado o bem. É aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que tem muita coisa e não sabe saborear a beleza da vida, né? Ambos jazem no pó, ou seja, ambos, tanto o justo quanto o injusto, eles vão acabar onde? No pó, vão morrer, gente. Então, cobertos de o quê? De vermes, ou seja, ai, eu não vou ser coberta por verme porque eu vou ser cremada. Ok, mas as tuas cinzas, se você jogar no mar, se jogar em qualquer lugar, ó, os vermes vão comer sim, tá bom? A Bíblia não mente, gente. A Bíblia é maravilhosa, ela não mente, ela sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Então, olha só, vamos continuar aqui. A interrogação aos viajantes. Eis que conheço bem vossos pensamentos e os maus intuitos, as suas más intenções. Tá vendo? A intenção, gente, vale muito. Aquilo que eu tava falando do vinho. Vai entender a história do negócio para você poder observar se realmente o que tem por trás daquilo, que o oculto, né? Eis que conheço bem vossos pensamentos e seus maus intuitos, com que conspirais contra mim? Vós perguntais, onde está a casa do nobre?
E onde é a tenda em que moravam os perversos, os maldosos, né? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho? Ou seja, você sabe quem é mau, você sabe quem é perverso, você sabe quem é injusto, né? Porque você já fez toda umas perguntas antes de chegar na casa deles, às vezes você já investigou, você já foi futricar na vida do outro, você já foi bisbilhotar nas redes sociais do outro para saber quem ele era. Até hoje em dia, para quem quer contratar alguém, vai lá observar na rede social da pessoa, saber o que ela faz, o que ela não faz, não sei o quê, para saber da vida dos outros. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela vai nas minhas redes sociais com nome falso, mas não que ela queira saber das minhas coisas, ela quer saber da vida do meu marido, porque meu marido é escritor, né? Então ela fica querendo pegar onde que ele vende os livros dele. Antigamente ela perguntava diretamente de mim, aonde seu marido vende os livros dele para eu comprar? Mentira! Era para ela criar os sites dela e ter uma ideia de como que funciona essa questão de confeccionar um livro, um produto e como vender, né? Então, mas depois de um tempo foi que eu fui saber. Então, para você ver, a pessoa usa um nome falso, não para saber, eu descobri também isso não para saber da minha vida, mas para saber da vida do que meu marido faz, entendeu? Porque ela sabe o sapato que meu marido usa, o cheiro que meu marido tem, agora quer saber até quanto que ele ganha, né? O horário que ele sai e o horário que ele chega. Por incrível que pareça, até isso a pessoa sabe. Sabe mais da nossa vida do que a gente. Então, olha só, hoje em dia também tem muitas empresas que entram nos perfis das pessoas para poder contratá-la ou não, ou apenas para saber mesmo da vida delas. Então, olha só. Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, ou seja, antes de. Pergunta tudo, né? Para saber o que faz, o que não faz, trabalha, não trabalha, vive bem, não vive bem, o que come, o que usa, enfim, usa, todo mundo vê, porque a gente compra as coisas tem gente que vai até no lixo das pessoas para ver o que as pessoas consomem. Sabe? Até o que as pessoas consomem, a pessoa vai atrás no lixo para saber o que as pessoas consomem. Impressionante, né? Então, olha só, por exemplo, quando você vai fazer o registro de estrangeiro, quando você vai se fixar no Brasil ou em qualquer país, por exemplo, a segurança daquele país vai atrás de você, né? Para saber se você realmente vai receber esse documento ou não. Então, antes de chegar na tua casa, pergunta pelos vizinhos, se os vizinhos conhecem, a vizinhança te conhece, da onde te conhece, o que faz, tudo mais. Antes de chegar na tua casa. Aí, quando chega na tua casa, já sabe, né? Então, é isso. Então, o que está dizendo aqui é: porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, ou seja, antes de saber, antes de chegar até você, muita gente já fez uma investigação da tua vida, né? Pelas redes sociais, às vezes usando nome falso e tudo mais, né? Sim, gente, nome falso existe. Chama-se pseudônimo. Pseudônimo significa nome falso. Tudo aquilo que é falso. Mas por lei a gente pode usar? Pode. Mas pela lei de Deus é falso. E pela lei dos homens também é falso, porque é uma palavra grega. Muita gente não sabe grego, então utiliza as palavras para enganar o povo. Então, pseudônimo significa nome falso. E muita gente se utiliza de perfis falsos para saber da vida dos outros e, enfim, né? E para saber mesmo, aqui, ó. Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, não reconheceis seus sinais, pois o mal é preservado. Pois o mal é preservado no dia da destruição e é retirado no dia do furor. Pois o mal é preservado no dia da destruição e é retirado no dia do furor. Quem em sua frente o acusará por seu comportamento?
quem em sua frente o acusará por seu comportamento? Ou seja, quando você usa um perfil falso, você está não querendo ser visto. Se a polícia um dia te pega, você vai dizer, mas imagina, eu sou tão honrado, eu sou tão honrada. Ou seja, quem não te conhece que te compre. Aí, olha só, como, né, que vão saber que é você, né? Então, olha só, quem vai te acusar, né? Não, não era eu. Imagina, não era eu. Era o meu pseudônimo. Foi alguém que colocou lá, não foi eu. Imagina, entendeu? Olha só, eu tô falando que esse livro de Jó é tribunal, gente, é sobre tribunal, olha só. Quem em sua frente o acusará por seu comportamento hoje? Ora, quem vai acusar alguém pelo comportamento de usar um nome falso nas redes sociais para bisbilhotar os perfis do povo, de alguém? Quem, né? A não ser alguém que realmente já... Gente, algumas coisas eu sei porque eu tenho um parente que é policial federal lá na Alemanha. Então, tem umas coisas que a gente sabe, entendeu? Sabe como chegar. Sabe? A gente sabe como chegar em algo, percebe quando existe falsidade nas coisas, só de você olhar. Olha só, pois o mal é preservado no dia da destruição e é retirado no dia do furor. Quem em sua frente o acusará por seu comportamento? E quem lhe dará o pagamento pelo que fez, né? Pelo que faz, né? Então, finalmente é levado à sepultura, ou seja, finalmente é levado para morrer, né? Vai levado à sepultura, para ser enterrado. E vigiado sobre o túmulo, ou seja, uma pessoa que vive na enganação, né? Que usa da falsidade, o que acontece? Se morre, vão colocar até vigias no túmulo, até vigias. Vigia será colocado na sepultura, né? Vigiado sobre o seu túmulo. Os torrões do vale da torrente lhes são doces. Atrás dele todo humano é arrastado. À sua frente um número incontável. Como podeis consolar-me com ilusões? Se em vossas respostas ainda está o engano. Quantos, né? Às vezes o juiz pergunta, você fez isso? Eu digo assim, porque aqui é um tribunal, então vou falar assim. E aí, geralmente o réu diz, eu sou inocente. Eu não é? Eu sou inocente. Tem até uns memes que colocam assim, que tem um cachorrinho olhando lá, e aí embaixo tem escrito, sou inocente. O cara já coloca, já sou inocente. Ou seja, até que prove o contrário, a pessoa é inocente. Essa é a questão. Mas, olha só, mesmo... como podes consolar-me com ilusões? Ou seja, como vendo um monte de coisas que aparecem aí, como isso é consolo para alguém se é ilusão, né? Como é consolo a enganação? Como você pode me consolar sendo que você trabalha ou vive de enganação? Vocês sabem, no mundo a gente sempre está se fantasiando, né? A gente se fantasia para poder, né, ir para o trabalho, essas coisas todas, né? Mas como que você vai me dar um conforto se tudo é enganação? As palavras aqui de Jó, elas são muito duras, gente, né? Como você vai me consolar com ilusões? E em vossas respostas ainda resta o engano, né? Então, como que, por exemplo, eu vou falar aqui do meio religioso, tá? Porque, enfim, quando eu fui fazer a teologia,
Assim, foi como se o véu rasgasse assim, de uma forma, rasgou totalmente, assim, de cima a baixo, para que eu enxergasse certas coisas. Hoje, não existe esse negócio de eu acreditar em todo mundo, eu não acredito. E quando vem, e no mundo religioso existe muito isso. Não estou dizendo que são todos, mas existe, tá? Às vezes de falar algo, fala bonito, uma oratória maravilhosa, assim, um português chiquíssimo, ou um português chiquérrimo, ou um inglês maravilhoso, um inglês, ó, very good, ou um alemão Hochdeutsch, um Hochdeutsch, né? Mas não é aquilo. É muito legal você saber a gramática, é muito maravilhoso você saber fazer uma locução maravilhosa, uma oratória, mas se não tiver verdade, você pode falar o que for, mas não vai tirar o engano, você não vai trazer paz. É melhor alguém falar o português completamente incorreto, é muito melhor falar um português incorreto, não saber dizer, eu não sei tudo isso aqui da Bíblia e graças a Deus eu não sei. Nem todos os dias eu quero colocar a minha cara aqui para vocês sabem disso. Nem todos os dias eu tô afim de estar arrumada, maquiada, nem todos os dias. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, eu posso estar aqui de trás das câmeras aqui, mas cheirosa eu estou, viu? Isso realmente vocês não vão, não, isso é a única coisa, mas o resto, tem dias que a gente não tá afim, tá? Mas por isso que eu acredito que aqui neste canal eu procuro mostrar um pouco de verdade para você. Um pouco que eu digo, porque a gente não mostra tudo não, gente. Porque se a gente for mostrar tudo também, a gente não tem privacidade, tá? Então, porque vocês sabem, eu tenho família, eu tenho minha vida e eu tenho um marido que é público, tá? É público, então todo mundo conhece. Nem tudo eu posso falar aqui. Até essa questão de religião, nem tudo eu posso falar, porque eu vivo nesse... Não é que eu vivo nesse meio, eu dependo desse meio, quer dizer, eu dependo de Deus, mas meus recursos vêm desse meio. Mas o que eu falo para vocês é que existe muita enganação, sim, tá? Muita enganação. Infelizmente. E aí, como que vai me trazer paz, sendo que há uma enganação ali? Eu procuro, honestamente, aqui com vocês já sabem, de ser a pessoa mais sincera aqui com vocês. Do jeito que eu sou na vida, eu não consigo mentir, sabe? No dia que eu tô bem, vocês vão me ver bem, tem dias que eu vou estar... não vou estar bem, às vezes eu mando sim, quando a pessoa vem me encher o saco, eu mando e se for... Sabe, isso não vai me tirar também a minha dignidade, não é por isso, nada disso. Enfim, tem aqueles dias que a gente não tá legal, tá? Então, tem dias que eu vou mostrar minha face aqui, tem dias que não é necessário, mas vocês vão compreender porque vocês já sabem quem eu sou, tá bom? Eu sou isso. Eu não preciso fingir ser algo que eu não sou. Vocês conhecem meu nome. Se vocês quiserem ler as coisas que eu já fiz na vida, tá tudo aí na internet, tudo de graça mesmo, tudo na faixa, né? É só procurar meu nome, Francisca Antônia de Farias Grenzer, vocês vão ler Grenzer, mas é Grenzer. E tá tudo aí, o que eu penso, como eu penso, em relação às Sagradas Escrituras, a esses textos bíblicos, tá tudo aí. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu não me esforço tanto de ter e aparecer aqui. Mas aquilo que me é possível, aquilo que é permitido eu fazer,
eu faço. Na medida do possível, eu faço, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, sem enganação. Sejam vocês mesmos. Eu sei que é difícil você mostrar quem você é, porque as pessoas te julgam, as pessoas não te aceitam e, enfim. Mas é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso ser a gente mesmo, porque mesmo que as pessoas sejam injustas conosco, que as pessoas sejam perversas conosco, a gente está com a nossa verdade. E essa ninguém tira da gente, tá bom? Ninguém vai tirar o teu sorriso do teu rosto se você estiver na verdade, tá bom? Ninguém tira nada de ninguém se for verdadeiro. Um beijo na alma de vocês. Tchau, tchau.